Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, turma, boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite. Muito bem, turma. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de formação em psicanálise do Instituto Vivante. Eu me chamo Cláudio, sou psicanalista, supervisor e serei o professor dessa turma, tá bom? Falar um pouco da dinâmica de nossa aula. É que todos têm, pessoal, um diferencial nosso, não é? Todas as nossas aulas serão ao vivo, da forma que a gente está fazendo aqui hoje, e todos vocês terão o microfone aberto, poderão fazer perguntas, participar, ok? O objetivo da formação é que vocês aprendam, né? O nosso objetivo é formar psicanalistas. Não é simplesmente dar um curso, emitir um certificado. Ok? Então, quem se dedicar, quem estudar, quem participar das aulas, vai ter condições de, ao final do curso, exercer a profissão de psicanalista, tá bom? Temos hoje aqui convidados que são alunos já psicanalistas, começaram na turma de abril do ano passado, e já estão agora, né, na turma de estudos avançados, estágio e supervisão. Então, já estão atendendo pacientes, vocês vão poder fazer perguntas para eles, para tirar alguma dúvida, né, saber como é que foi a experiência deles durante a formação. E eu acho que isso é importante, né, para vocês, para que vocês possam se sentir mais seguros. Tá bom? Nós vamos, deixa eu ver, nossas aulas, turma, são baseadas em slides que facilitam muito a compreensão de vocês e a fixação do assunto, ok? Esse material das aulas é sempre disponibilizado para vocês lá no grupo, em PDF, para que vocês possam rever, estudar, tá bom? São os módulos, né, o material didático do Instituto. Todas as aulas ficam gravadas, então no dia seguinte, lá no grupo, vocês vão ter o link da aula e vão poder acessar a qualquer momento, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá, então eu vou começar a apresentar para vocês. A gente vai ter hoje a apresentação do curso, tá? Eu vou falar rapidamente sobre o curso para que vocês possam, quem ainda tem alguma dúvida, possa esclarecer. E eu não olho o chat, turma, tá? Não leio o chat, é para comunicação entre vocês. Então, quem quiser falar alguma coisa, levanta a mão aí no aplicativo e, assim que possível, eu abro para sua dúvida, sua pergunta, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal. Então, eu vou pedir, turma, para vocês anotarem, eu vou fazer a explicação para vocês. Todos estão conseguindo visualizar o slide? Sim, Sim. Professor. Ok, obrigado. Então, pessoal, eu vou pedir, à medida que eu for dando as explicações, que vocês anotem as dúvidas, e, ao final da explicação, eu abro para que vocês tirem suas dúvidas, ok? Então, vamos lá, né? Nosso curso de formação em psicanálise. Importante, ó, pessoal, nós vamos ver toda a teoria psicanalítica. Um instantinho só, deixa eu pegar minha canetinha aqui, que facilita para vocês. Então, nós vamos ver toda a teoria psicanalítica
freudiana. Vamos ver os principais conceitos da teoria psicanalítica lacaniana, de Jacques Lacan. Vamos ver também conceitos de Donald Winnicott, ok? Que é um psicanalista britânico da escola inglesa e que é um teórico muito importante. A gente vai falar sobre ele aqui, tá bom? Então, pessoal, nosso curso, né, ele é de formação teórica e prática em psicanálise clínica, tá? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco com vocês. É composto por 3 módulos. No módulo 1 e 2, nós vamos estudar a teoria psicanalítica. E no módulo 3, nós vamos estudar prática clínica e manejo. Como é que eu manejo uma sessão de psicanálise com o paciente? Como é que eu atendo ali o paciente na prática? Ok? Nosso curso tem um foco muito grande na questão prática. Depois vocês vão poder conversar com os alunos já psicanalistas e para eles poderem falar um pouco dessa experiência deles. Né? Duração de 12 meses, né? A formação teórica e prática clínica. Nossas aulas são ao vivo, com participação dos alunos, como eu já falei aqui, e também ficam gravadas. Muitos alunos, mesmo estando na aula ao vivo, depois assistem de novo a aula gravada para fixar mais o assunto, acompanhando pelas apostilas. Ok? Temos diversos professores no Instituto, ó, tá? Eu vou ser o principal nessa turma, mas eventualmente outros professores podem apresentar aulas também para vocês. Todo o material didático é fornecido pelo Instituto em PDF. Vocês vão já amanhã, eu vou disponibilizar essa aula de hoje e já o primeiro módulo para vocês, tá? O material didático do primeiro módulo para vocês. E temos avaliações, ó, turma. Nós temos 3 provas ao longo da formação, uma para cada módulo, tá? Então, ao final de cada módulo, a gente vai ter uma prova. A prova é online, vocês recebem um link, clicam no link, vai aparecer o formulário com as perguntas, responde normalmente, depois clica em enviar. É muito simples. O objetivo das avaliações não é dar nota nem reprovar, tá? O objetivo é que vocês fixem o conteúdo e que a gente possa avaliar, né, como cada um está assimilando o material, né? Está assimilando o conteúdo das aulas e possa eventualmente sugerir, né, um reforço, que reveja aulas específicas, que estude um pouco mais determinado capítulo do módulo. Tá bom? Falar um pouquinho do Instituto, né? É uma escola de formação em psicanálise clínica freudiana, né? Composta por mais de 10 psicanalistas, supervisores e psiquiatras. A clínica, ó, são 2 coisas diferentes, pessoal. A gente tem o Instituto, que é a escola de psicanálise, e nós temos a Clínica Vivante, ok? Que é uma das maiores clínicas de saúde mental da Bahia. Então, é também um espaço físico, né, composto por mais de 50 profissionais de saúde mental. Ok? Psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos e outras abordagens da área de saúde mental. Nossa certificação é válida em todo, nosso certificado é válido em todo o território nacional e habilita o psicanalista a atender em clínicas, consultório próprio, quem quiser abrir o seu consultório, e fazer atendimento online. Tá? É autorizado pelo MEC como um curso de formação livre. Ok? Se tiver alguma dúvida, vão anotando aí que ao final da explicação eu vou abrir e a gente vai esclarecer. Tá bom? Estágio e clínica social.
né? Estágio com pacientes. Ó. Uma dúvida, pessoal, que normalmente os alunos têm em relação ao estágio. O que é que acontece? O curso, este curso, né, que a gente está fazendo, ele é um curso contínuo. Não é que tem esse curso de 12 meses e um outro curso que é estágio supervisão. É contínuo, tá? A última aula do curso, desse que a gente está fazendo agora, de formação, este é o curso de formação, vocês vão receber o certificado, 12 meses. Já quando tivermos a última aula, a semana seguinte já é estágio supervisão, ok? Já é a turma de estudos avançados, né? Como a gente chama. Estudos avançados, estágio supervisão. É como se fosse, turma, uma extensão natural da formação. Tá? Por que a gente não coloca como obrigatório estágio supervisão? Porque nós temos colegas aqui e nas outras turmas que não estão fazendo o curso com o objetivo de fazer atendimento clínico de pacientes. Ok? Então, não faz sentido a gente dizer que o curso tem 24 meses e tem estágio, tem supervisão, porque muitas pessoas não querem. Fazem como para autoconhecimento, fazem para agregar a profissão que já tem, né, que já exercem, e não querem fazer atendimento clínico. Então, por isso que a gente fez em duas fases, duas etapas. A primeira fase é a fase de formação. A gente vai ver aqui teoria, toda a teoria psicanalítica e a primeira parte da prática clínica, o que a gente vai aprender. Recebe o certificado. Quem quiser realmente atender como psicanalista, aí prossegue, né? Claro, porque vai ter o estágio, vai ter pacientes para atender e vai ter a supervisão, além da continuidade dos estudos, né? É o estudo avançado, a gente se aprofunda justamente no que é mais importante, que é a prática clínica, ok? Então, estágio com pacientes. O objetivo do estágio é didático, ó. Proporcionar aos alunos recém-formados o primeiro contato real com atendimento de pacientes, visando aprimorar a sua prática clínica. Já aprendeu prática clínica aqui durante a formação, mas vai o quê? Aprimorar no corpo a corpo, no contato real com o paciente. Estágio não é uma obrigação, ó, pessoal. É um benefício que o Instituto oferece para os alunos, tá? Mas é muito importante para a formação de um psicanalista que vai atender pacientes, tá bom? Ele é remunerado, ó. O aluno psicanalista recebe pagamento dos pacientes pelas sessões realizadas. Todos os alunos que ingressam na fase 2 da formação têm pacientes indicados pela clínica social. Ok? Não tem lista de espera, não tem ficar esperando, não tem nada disso. Tá? Ingressou, disse que quer começar, porque também tem isso, turma, muitos colegas que que iniciam a fase 2 da formação, pedem para ainda não começarem a atender pacientes. Eles querem o quê? O estudo avançado, né? Aprender mais, participar das supervisões, ou seja, escutar o caso que os outros colegas levam para as aulas, para ir aprendendo, se sentindo mais seguro, tá? Ganhando experiência a partir da experiência dos outros colegas. Então, são coisas diferentes. Pode começar o estágio ou não, pode deixar para começar depois. Tem colegas que depois de 2 meses, 3 meses, aí sim se sentem seguros e querem iniciar o estágio, e outros que já
iniciam de imediato, tá bom? Então, o estágio é remunerado, os atendimentos, aqui é outra dúvida, ó, turma, eu moro, né, no Amapá, eu moro em São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul, então, os atendimentos são online, ó, terapia online, tá? Os atendimentos do estágio. E o horário é flexível, vocês vão combinar o horário diretamente com os pacientes, que a clínica vai indicar para vocês, tá bom? E a clínica social do Instituto, né, é uma iniciativa nossa com o objetivo de proporcionar atendimento psicanalítico a pessoas que não dispõem de recursos financeiros para arcar com os custos de um tratamento analítico particular convencional. E também, ó, para alunos em formação. Tá? Depois, mais para frente, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, quem quiser começar sua análise pessoal pela Clínica Social do Instituto, como é que faz. Vou passar tudo direitinho para vocês depois, tá bom? Supervisão. O que é supervisão? É o momento, pessoal, da formação onde o analista, ó, recém-formado, vocês daqui a 12 meses, né, em julho do próximo ano, leva os casos dos pacientes que começou a atender no estágio para um psicanalista supervisor para ser orientado em suas dúvidas e dificuldades. O objetivo da supervisão é também didático, receber apoio para as suas dúvidas e dificuldades nos atendimentos que está realizando. Funciona da mesma forma que as aulas aqui, pessoal, né? São encontros semanais, em grupo, tá? Neste mesmo horário, onde será orientado pelo supervisor até que se sinta seguro para conduzir seus atendimentos por conta própria. Tá? Na fase de estágio, a supervisão é obrigatória. Então, quem quiser fazer estágio, começar a atender pacientes, precisa fazer supervisão. Faz parte da formação. Tá bom? O que é análise pessoal? Ó, muitos perguntam, pessoal, né? Quando estão entrando em contato, é obrigatório fazer análise pessoal, eu vou ter que fazer minha terapia. Vamos explicar isso agora. Análise pessoal é uma parte importante da formação psicanalítica. Ela permite ao aluno confrontar o seu próprio inconsciente, reconhecer e elaborar seus conflitos, fantasias e defesas, para que não interfiram no aprendizado nem no exercício da profissão. Ó. Durante, turma, o estudo da psicanálise, depois os colegas que já estão em atendimento podem falar um pouquinho sobre isso também. Durante o aprendizado aqui, né, à medida que vocês forem assistindo às aulas e adquirindo este saber psicanalítico, existem coisas aqui, tem uma parte do conhecimento psicanalítico que é muito duro, que é muito difícil pessoalmente, né? E nós terminamos, enquanto alunos, sendo atravessados um pouco, né? Por esse saber, por essa formação em psicanálise. Então, tem estes dois aspectos à análise pessoal. É para nos ajudar com o estudo da psicanálise, com as coisas que a gente vai ver aqui e que a gente vai se identificar,
né? E às vezes isso produz culpa, produz angústia, né? Às vezes produz um vazio, ok? Então, estar fazendo análise pessoal durante a formação é muito benéfico, ok? E depois, né, para quem quiser realmente atender pacientes clinicamente, a análise pessoal é fundamental, tá bom? Porque senão vocês vão ser atravessados pelas questões do paciente. Vocês não vão dar conta pessoalmente de fazer o atendimento, tá? Vocês vão entender isso muito bem ao longo da formação, mas eu gosto de trazer uma prévia no início para ficar bem claro para vocês. É obrigatória a análise pessoal? Turma, análise pessoal não é uma obrigação. É um benefício para a vida, tá? Então, ó, enquanto alunos, somos atravessados pela psicanálise, pelo saber, pelo conhecimento. Vocês vão sentir isso na pele aqui. E enquanto analistas, pelas demandas transferenciais dos pacientes. Ok? Então, não se trata, ó, de uma exigência institucional. O Instituto diz que tem que fazer, é obrigatório fazer análise pessoal. Não se trata disso. Na análise pessoal, o aluno aprende o alcance da transferência, que a gente vai estudar aqui, da resistência, que a gente vai estudar aqui, da repetição, compulsão à repetição, que a gente vai estudar aqui, e do trabalho de elaboração, que a gente vai estudar também aqui. Ok? Então, formando não apenas um saber teórico, mas uma posição ética diante do sofrimento psíquico do outro, tá? Então, daí a importância da análise pessoal. O Instituto tem psicanalistas que atendem alunos com valor social, a gente já viu, né? A clínica social que pode atender vocês. Não é obrigatório, ó, fazer com nossos profissionais. Quem já faz análise continua com seu analista. Quem quer fazer já com um outro profissional que conhece, pode fazer. O importante é que faça sua análise pessoal, tá bom? E a análise pessoal não está incluída no valor do curso, tá bom? Porque exatamente pelo mesmo motivo que tem a fase 1 e a fase 2. Tem pessoas que já fazem análise pessoal, né? Tem pessoas, colegas que querem fazer com outros profissionais, não com os psicanalistas do Instituto, né? E isso é natural. Então, a análise não está incluída no valor do curso, mas nós oferecemos, né, um valor especial pela clínica social para os alunos. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal, olha só, né? Tem muito, quando as pessoas começam a pesquisar buscando curso de psicanálise, aparece muita coisa, né? E, infelizmente, nem tudo que aparece tem muita credibilidade. Então, e aparece muito essa questão do tripé. O tripé psicanalítico, o curso tem que oferecer o tripé da psicanálise. Só que esse conceito de tripé, ó, ele é falho. Vou explicar para vocês aqui por quê. Porque a formação, né? O que é que o tripé diz? Formação teórica, análise pessoal e supervisão. Esse é o tripé difundido. Essas são etapas muito importantes da formação de um psicanalista. Mas não são suficientes. Não é só isso que forma um psicanalista. Nesse conceito de tripé, não se destaca o ensino da prática clínica, ó,
Não está aí no tripé. Teoria, análise pessoal e supervisão. E o ensino da prática clínica? Como é que eu atendo um paciente? Onde é que eu vou aprender a fazer isso? Na teoria não tem. Né? Você pode estudar, você pode fazer um curso de 5 anos de formação em psicanálise e você não vai aprender a fazer atendimento clínico como psicanalista. Tá? Nós temos psicanalistas, pessoal, certificados que estão fazendo a formação aqui com a gente, se certificaram, fizeram a formação numa outra escola, receberam o certificado e vieram fazer a nossa formação para aprender a atender paciente. Por quê? Porque prática clínica não faz parte do tripé psicanalítico. Tá? E é fundamental para a formação. Então, eles vêm estudar aqui com a gente, por quê? Porque aqui a gente tem, ó, prática clínica e estágio, que a maioria das escolas também não oferece. Ok? E aí, a partir disso, sim, a supervisão. Certinho? Mercedes, já te atendo, tá? Já te explico isso aqui. Capacitação para atendimento clínico, ó. Esse é o foco de nossa formação. Sustentar a função de psicanalista, pessoal, frente a frente com o paciente, não é fácil. Muitos psicanalistas com certificado, já falei agora, buscam nossa formação para aprender a atender paciente no mundo real. Né? Porque teoria não ensina ninguém a atender paciente. Ok? Então, nossa formação, turma, investe muito nesse quesito. Né? Aulas, ó, aulas, como é que atende paciente? Né? Dinâmicas, ó, voltadas para atendimento a paciente. Estudo de casos reais, ó, de pacientes, pontuando cada frase, né? Cada intervenção, o que precisa fazer, por que agiu assim, por que não agiu. E imersão em sessões de análise reais, ó. Vocês vão ver análises de pacientes acontecendo em tempo real. Vão poder observar o analista intervindo, escutando, fazendo as intervenções. Ok? O ensino da prática clínica acontece em 2 momentos. Ó, pessoal, acontece aqui na formação, durante esta fase de certificação. Nós vamos aprender bastante prática clínica aqui, que são esses 12 meses de formação. E na segunda fase, que é a fase de estágio e supervisão, que inicia após o encerramento desta fase aqui, né, da primeira fase. Só pode começar estágio e supervisão depois que conclui essa fase e recebe o certificado. Ok? Então, prática clínica em 2 momentos da formação. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, turma, ó, nós formamos psicanalistas, essa é a proposta do curso, não é dar curso para a pessoa ter um certificado de psicanalista, tá? Nosso objetivo é formar psicanalistas aptos a realizar atendimento clínico, né? Atender em clínicas, em consultório particular, atendimento online, e para quem está buscando transição de carreira, ter como uma segunda profissão, né? Fazendo como especialização, temos muitos colegas, né, psicólogos que buscam para se especializar em psicanálise, apesar de que a maior parte do grupo desta turma não é da área de saúde, né? E isso é importante, ó. Psicanálise é uma formação independente, ó.
Não precisa ser psicólogo nem da área de saúde para fazer a formação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, ó, pessoal, toda a teoria psicanalítica freudiana, vocês vão aprender aqui na formação, tá? Então, ó, uma dúvida, normalmente os colegas perguntam: vou estar preparado para atender como psicanalista? Vai. Se participar das aulas, estudar o material, fizer as provas, ao final do curso vocês vão estar preparados, tá bom? Então, a gente vai estudar, ó, toda a teoria psicanalítica freudiana. E não é dar uma olhada, não. A gente vai estudar todos os conceitos, ok? Muito bem, turma. Deixa eu sair aqui. Agora eu quero ouvir vocês. Dúvidas? Então, professor, Quem é? eu tenho. Wilma. Oi, Wilma. Diga. Boa noite, pessoal. Eu tenho umas dúvidas, assim, na verdade, um dos motivos que me fez optar pelo curso é justamente tudo isso que você falou. É a Que bom. prática, é o estágio e Uhum, supervisionado. Eu acho que eu já cheguei a fazer outros e nem concluí, uhum, justamente por isso, da importância, tá? uhum, Mas a dúvida, então, o estágio, você já me esclareceu, e é em relação ao registro no final. A gente recebe um certificado, e esse uhum, certificado, ele é reconhecido pelo MEC, né? Que você falou. Mas para fazer atendimento, a gente tem que ter algum registro, alguma uhum. coisa, assim, Boa nesse nível. pergunta. Boa pergunta, Wilma. É uma dúvida também, né, que os colegas têm. Olha só, turma. Psicanalista não tem número de registro, não tem carteirinha, não tem conselho de classe nacional, né? Um conselho federal de psicanálise. Isso não existe na psicanálise no Brasil, ok? Diferentemente da psicologia, que você tem um conselho federal de psicologia que regulamenta a profissão, tem o CRP, que é o número de registro. Na psicanálise, no Brasil, a gente não tem isso, ok? Então, quem tentar vender isso para vocês é uma fraude. Não tem nenhum embasamento legal. O que é que tem valor? O certificado, vocês vão receber, e a credibilidade da instituição, ok? E o certificado é o que autoriza a atender. Uma última pergunta, para me depois deixar o pessoal falar, em relação à análise, à psicanálise, né? Fazer análise, eu já faço. E você também já esclareceu, justamente por isso, porque eu já tinha intenção de fazer essa formação desde 2020. E Ah, por que isso eu ótimo. busquei começar a fazer isso. Só que só agora que Uhum, eu consegui achar um curso interessante que eu gostasse e encaixasse também em tudo que eu precisava por ser online. Então é só isso. uhum. Obrigada, professor, e estou Por feliz nada. da vida por estar participando desse curso. Que bom, Ilma. Então, nos vemos, né? Continuamos aqui e nos veremos durante essa jornada aí semanalmente, tá bom? Ok. Seja bem-vinda. Luciane, Oi, está me ouvindo? estou te ouvindo. É o seguinte, a formação teórica, ela é durante os 12 meses e o estágio começa após esses 12 meses, ou o estágio é dentro dos 12 meses? Não, o estágio é após os 12 meses, né? A gente não pode Entendi. começar, a gente não pode começar a atender pacientes sem ter aprendido ainda psicanálise, Uhum, né? Então, primeiro, durante esses 12 meses, vocês vão se formar, vocês vão aprender,
né? Para a partir daí poder começar a atender pacientes, depois dos 12 meses, tá bom? Perfeito. Obrigada. Por nada, Valéria. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite, colegas. Estão me Boa ouvindo? noite. Estou te ouvindo bem. É um prazer estar aqui assistindo sua aula e tenho certeza que vai ser um sucesso. Estaremos todos muito felizes. A minha dúvida são duas dúvidas. Para fazer o atendimento, tem que fazer essa segunda fase, que é o estágio, né, supervisionado, correto? Sim. Sim. Para fazer o atendimento conosco, né? Para que o Instituto te encaminhe pacientes, porque nada impede de vocês, né, ao final do curso, já terem pacientes próprios, enfim, por outros meios, e se quiserem atender, podem. Mas se quiserem ingressar, né, iniciar no estágio com o Instituto, precisa seguir essa segunda fase. Entendi. E a minha segunda pergunta é a questão da análise pessoal. Você falou que ela não é obrigatória, mas para você fazer o atendimento, o ideal é fazer essa análise pessoal, certo? Com certeza. E Com ela certeza. é feita em que período? Durante o primeiro período ou é na segunda fase, que é a fase do estágio? Isso é Boa uma outra pergunta. parte, você já tem ou a gente fala depois sobre isso? Boa pergunta, Valéria. Olha só. A análise pessoal, a gente recomenda que vocês façam em paralelo à formação, tá? Então, nós temos nossa primeira aula agora. Vocês, quem pretende futuramente atender como psicanalista, né, após a formação, já vão pensando aí, se organizando para iniciar sua análise pessoal, Análise tá? pessoal. Tá Entendi. bom? Em paralelo à formação, ou seja, à medida que vocês vão aprendendo aqui com a formação, com o curso, vocês já vão também fazendo a sua análise pessoal. E ela leva quanto tempo? Não tem um tempo pré-determinado, né? A gente sugere que seja feito durante esse período do curso e que depois, se possível, vocês prolonguem, né? Façam, continuem fazendo, porque, como eu falei, é um benefício para a vida, não é uma obrigação. Ok? Questão de valores a gente vê depois com a moça lá, que a gente se inscreveu. Não se preocupe, tudo isso vai ser informado para vocês lá pelo grupo, Então tá tá bom? bom. Obrigada. Seja bem-vinda, Valéria. Muito Cleide, obrigada. Olá, boa noite. boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Uma dúvida. A primeira fase do curso leva 12 meses, ok? A segunda fase, no estágio supervisionado, quanto tempo leva? 12 meses, o mesmo 12 período, meses né? também. 12 Mesmo meses período. de estágio e supervisão. Isso. Tá. Seria isso, então. Obrigada. Por nada. Maísa, Boa noite a todos. Boa noite, professor. Está me ouvindo? boa noite, te ouço bem. Ah, perfeito. Então, em questão do certificado, após 12 meses nós temos um certificado, certo? E Sim. após esses 12 meses, seria como se a gente fizesse um atendimento, ou se a gente quiser dar continuação. Como é que funciona o certificado se a gente dá continuação a mais 12 meses? Seria um outro ou permanece o mesmo? Um outro certificado, Ah, onde perfeito. onde vai constar exatamente esse novo período, estágio, supervisão. É um certificado mais amplo. E no caso seria como terapeuta, certo? Psicanalista. Que não é a mesma coisa do terapeuta, né? São diferentes, né? São Ah, diferentes. Eu perfeito. vou explicar. A gente vai aprender isso aqui no curso. Qual é a diferença? Psiquiatra, psicólogo, terapeuta, psicanalista. Certo. E aí, no caso, vocês, para a gente ter um atendimento, vocês emitiriam uma carteirinha para nós? Como que funciona? O certificado. O que tem valor é É o só um certificado. não teria uma carteirinha específica. Psicanalista não tem carteirinha, turma.
tá? Ah, entendi. Isso tem alguns cursos aí vendendo essa ideia, né? Mas isso é uma Uhum. fantasia, não tem nenhum respaldo legal, tá bom? Fiquem atentos a isso. Tá ok, obrigada. Seria essa só minha dúvida, tá bom? Obrigada, boa noite. Nada. Boa noite, Viviane. Seu áudio, Viviane, está desabilitado. Agora, Boa noite, muito prazer. boa É, noite, prazer. eu já fiz, né, já o curso de psicanálise. Infelizmente, eu tive que mudar e tive que parar o curso, como eu expliquei, né, para o senhor. Eu fiz no Uhum. Instituto é, também. E o que eu gostaria de saber, no caso, a minha dúvida, é sobre o CBO, né? Que o senhor falou que não, a gente não tem uma carteirinha, né? Uhum. Eu sei que o CBO é um registro no caso da formação. Esse CBO, ele tem validade ou não? Não, olha só, Viviane, são coisas diferentes. CBO é É a CBO, matrícula da profissão, certo? É um matrícula da registro, tipo um registro. profissão no Ministério do Trabalho do Brasil. Então, Sim, psicanálise é uma atividade regulamentada no Brasil, tem o CBO próprio de psicanalista, tá? Isso é uma sim, coisa. Carteirinha, né? Carteira com número de registro, aí seria um registro de um conselho de classe, de um conselho sim. federal. Isso é o que não existe, tá? Mas o CBO de psicanalista é válido e é do Ministério do Trabalho. Sim, então no caso, esse sindicato que eles fazem, né, eles não dão nenhum respaldo para a gente, no caso, se a gente se associar para ter essa carteirinha. Não, não, não. Isso não tem nenhum valor legal. O que tem valor para vocês é o certificado. Vocês têm um certificado dizendo que vocês fizeram a formação em psicanálise, Entendi. tá Ok, muito bom? obrigada. Ok, Por obrigada. nada, por nada. Sara, Oi, Cláudio, tá me ouvindo? oi, Sara, te ouço sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente agora vai ficar com a aula na quinta-feira e na terça-feira, é? Ou eu tô Turma, perdida? turma, Sara é aluna já passou por essa fase toda de formação. Não, Sara, não temos mais aulas às quintas. Agora a gente só tem aula na terça-feira, lá no grupo de estudos avançados, tá bom? Ah, é que eu vi o link da aula e minha mãe estava apertando. Dá aula de quinta aula. Eu falei, não tem aula, aula. Eu entrei, né? É, Aí eu não, tô vendo aí tudo do início. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Então, nossa aula agora é certinho. só terça-feira, não é isso? Só na terça, isso. Tá, joia, então. Um beijo. Pessoal, vocês vão gostar, viu? Fantástico. As aulas são fantásticas. Vale a pena Obriga- fazer. Obrigado, Sara. Um Cheiro para abraço. todo mundo. Bye, bye. Márcia, Boa noite, pessoal. Para boa mim noite. é o maior prazer, né, estar aqui aprendendo, né, mais, buscando conhecimento, né, para a gente estar passando e ajudando vidas, pessoas que estão realmente necessitadas, né? Uhum, E eu, assim, quando eu entrei no link, assim, entrei no Instagram e porque meu sonho realmente era estudar. E tanto psicanalista ou em psicanálise ou psicologia. Aí eu fiquei em uhum, dúvida, né? Eu falei assim, aí eu comecei a me aprofundar, ouvi bastante e gostei, e falei, vou estudar isso aqui. Mas eu nunca tinha assim, sabe, parado assim para ver as aulas assim. E eu tô gostando uhum. muito, né? Tô gostando muito mesmo. E eu falei que eu quero isso para minha vida, eu quero realmente estar ingressando aí. E até eu gostaria até de perguntar para você, professor, né, Cláudio, né, é, Sim. que tipo assim, durante esses 12 meses a gente, tipo, estudando, a gente no meio assim, a gente pode também atender Chamar ou não? agora, pra gente combinar logo.
Não, não, Márcia, só depois que concluir a formação, os 12 meses, Os 12 ok? meses. Ah, entendi. Então é isso. E assim, eu tô muito feliz e eu, como eu falei até pra moça que eu estava conversando, é assim, a gente sente que a gente tem um dom, né? Quando a gente tá estudando e também a gente começa a ler as coisas, a ouvir também, assim, a gente sente que eu falando de mim, eu sinto que eu tenho um dom. Porque quando eu começo a conversar com as pessoas, eu começo a identificar o que realmente está acontecendo com ela. Então, eu falei Uhum. assim, poxa, eu tenho um dom, eu vou começar a estudar, a buscar. E estou muito feliz aqui, gente. Obrigado, viu? Boa noite para vocês. Obrigado, Márcia, seja bem-vinda. Obrigada. Giselda, Boa noite. boa noite. Eu só tô com um probleminha aqui na minha câmera, mas vamos lá. Maia, desculpa. Desculpa, é a cachorra. Maia, eu tenho uma dúvida. No caso, a formação, ela é 12 meses, eu já entendi. E quando eu concluo esses 12 meses, eu já posso ir fazer algumas consultas online e em alguns consultórios também. Estou habilitada. Dá para me Sim, ouvir? sim, Certo. sim. Ok, tá. Eu tenho uma outra dúvida também. Que no caso já foi respondida, que no caso seria como o reconhecimento. Eu ainda tenho uma duvidazinha. É, como é um curso independente, livre, a gente não tem um reconhecimento pelo MEC ou tem um reconhecimento pelo MEC? Eu tenho essa dúvida. Não, então, curso de formação livre, porque quando a gente fala assim, pessoal, reconhecido pelo MEC, significa que tem um número de registro lá, Sim. né? Como uma faculdade, por exemplo. Curso de formação livre não tem esse número de registro no MEC. O MEC autoriza a instituição a promover o curso, a formação, neste modelo de formação livre. Então, nós somos autorizados pelo MEC, mas não existe um número de registro, porque nenhuma escola, instituição que oferece formação livre tem número de registro no MEC, mas é autorizado pelo MEC, tá bom? Certinho? Mercedes? Ok, obrigada. Nada. Mercedes? Não te escuto. Não, não te escuto. Seu áudio está habilitado, que eu estou vendo aqui, mas não chega aqui para gente. Você pode tentar resolver e me chamar daqui a pouco, tá bom? Maiara? Oi, professor, boa noite a todos. Comigo também aconteceu, né, exatamente a mesma coisa que a colega finalizou, né? Eu era de uma outra instituição também, e por não ter, de uma certa forma, esse suporte com relação a como saber, né, atender um paciente, acaba nos deixando um pouco desconfortável, né, com relação a só vamos aprender a parte teórica. Isso é muito fácil. A gente pode sentar durante anos e anos e ler vários livros e colocar tudo na nossa cabeça. Mas o que de fato realmente vai nos fazer, nos tornarmos profissionais, é a prática, né? De como atender o paciente, de como a gente vai se comportar diante daquilo que talvez o que o paciente já viveu, já passou, a gente também já passou. E a gente precisa ter aquele certo equilíbrio de guardar os nossos, né? O que é aquilo que a gente passou, para poder ajudar o paciente. E a minha única dúvida Perfeito. mesmo é saber se esse análise pessoal a gente consegue também fazer de forma online pela instituição de vocês. Sim, 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 online. E Online, após a pessoal. teoria online. Perfeito. Ótimo. Então eu vou entrar em contato com a responsável pelo WhatsApp para poder tentar já ajustar as aulas, porque a gente vai acompanhando tudo junto, né? Tá bom, Mayara, obrigado. Obrigado. E após a teoria, Maísa, Olá, eu de novo. Ficou uma dúvida.
Deixa eu Sim. falar, eu sou pedagoga, tá? Acho que é por isso. Ok, uma outra dúvida. A gente tem esse certificado, certo? Esse Uhum. certificado para a gente ter um atendimento, ele tem alguma duração, como se você tivesse uma carteirinha, anualmente ela é renovada. E o certificado, ele tem Não, não, alguma, não? Ele é não. válido, Ele é válido para sempre. não precisa de renovação, não precisa de nada. Não, não. Perfeito. Essa foi minha dúvida aí que eu tinha que muitas a gente renova, né? E essa área tem alguma faculdade que a gente poderia estar fazendo também ou não? Olha, o MEC publicou uma portaria no mês de janeiro desse ano proibindo faculdades de oferecerem curso de formação em psicanálise. Por quê? Uhum. Porque a faculdade não oferece a parte de prática clínica. Ah, entendi. Entende? E a Uhum. supervisão, a faculdade é só teoria. Então, a faculdade não pode colocar um curso formação em psicanálise e não oferecer a parte prática. Entende? Então, o MEC revogou essa licença para as faculdades para oferecerem formação em psicanálise. Ah, Tá bom? perfeito, professor. Seria só essa mais dúvida mesmo, viu? Obrigada. Por nada. Turma, eu vou chamar os colegas que já estão formados, que já estão atendendo pacientes, para eles falarem um pouco da experiência deles. Nós temos 3 colegas hoje aqui, né, que foram convidados. E se vocês quiserem, eu vejo, o pessoal está com a mão levantada, o Moacir, a Marinalva, daqui a pouco eu esclareço, tá? Só vou abrir um pouquinho aqui para os colegas falarem um pouco, né, de sua experiência, como é que foi com a formação, porque daí podem surgir, né, algumas dúvidas, se vocês quererem também interagir um pouco com eles, tá bom? Carol, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Sejam Carol, todos pode bem-vindos. falar um pouquinho de sua experiência, como é que foi aqui no curso? A experiência foi maravilhosa, não só na profundidade, né, dos assuntos, mas também na didática. Eu acho que isso é muito interessante, a gente ter a aula ao vivo, de você poder participar, fazer a pergunta na hora, ter os colegas interagindo, né? E a própria didática utilizada pelo professor Cláudio, que isso facilita muito o nosso entendimento, a forma como ele vai conduzindo e apresentando, porque tem alguns conceitos que são mais complexos. E aí a gente voltava para poder todo mundo ficar na mesma página, digamos assim, todo mundo ali na turma ter o mesmo entendimento. Além disso, essa possibilidade da aula ser gravada, e aí você puder depois voltar e olhar novamente, assistir novamente, né? Então, e é interessante porque eu sempre tive muito interesse, eu sou formada em comunicação, atuo na área de comunicação, e sempre tive interesse nas áreas, né, de saúde mental, sempre fui muito ligada com terapias holísticas, e eu tinha um certo preconceito com a psicanálise, porque eu sou muito expressiva, eu falo bastante. Então eu dizia, nossa, como é que eu vou atuar numa área que eu vou ter que ouvir, né? Porque a psicanálise é a cura pela fala enquanto o analista está ali ouvindo, né? E foi muito interessante, porque mudou totalmente para mim esse preconceito, porque o nível de profundidade de conhecimento, né? Eu faço análise pessoal desde o início, eu já tinha feito trabalhos, né, terapêuticos com outros profissionais, é a primeira vez que comecei a fazer com um analista, desde no primeiro mês que comecei a formação. E isso é muito importante também, porque a gente vê na prática acontecendo, eu vi na prática acontecendo comigo tudo que eu estava estudando na teoria. Isso é fundamental, porque vai fazendo mais sentido, a gente vai aprofundando muito mais, né? E tem alguns estudiosos que dizem, né, que a gente se faz psicanalista na nossa análise pessoal, porque é ali é que você vê de fato, né, as transformações que vão acontecendo, né? As elaborações.
Então, eu só tenho que agradecer mesmo, assim, acho que eu tenho dito isso, inclusive, a melhor escolha que eu fiz no último ano foi começar a estudar psicanálise, né? Toda a transformação que vem acontecendo comigo na minha vida pessoal e já ter começado a fazer os atendimentos, né? O estágio através da clínica e agora vendo com os pacientes a mesma experiência que eu tive de ver na prática a teoria acontecendo, né? E isso é incrível, assim. Me tornei totalmente apaixonada por Freud, falo até, chamo carinhosamente de Freudinho, e espero que isso aconteça também com vocês, né? Que vocês, ao longo do curso, também comecem a se apaixonar pela psicanálise. Eu virei uma testemunha de Freud, porque eu falo, todo mundo tem que estudar psicanálise, mesmo quem não vai atuar, mas para o autoconhecimento é incrível. Então, desejo muita boa sorte para vocês, sejam muito bem-vindos, futuros colegas. E se alguém tiver alguma pergunta específica, estou aqui à disposição. Obrigado, Carol. Obrigado. Carla, nossa colega Carla também já atuando, né? Já atendendo em estágio na clínica social. Olá, Carla. Olá, todo mundo. Boa noite e obrigada pelo convite, professor Cláudio. Fiquei encantada com o tamanho da turma e inicialmente assustei e em seguida imaginei que legal quantas pessoas fazendo esse movimento de vir para uma formação como essa. Na pior das hipóteses, todo mundo vai ser atravessado pelos conteúdos, isso é real. E todo mundo vai sair um pouquinho diferente e melhor, né? Do que, do que esse momento de entrada. É, eu estou bastante satisfeita com a formação, é, me senti pronta para atender, já estava animada na parte final, assim, desejando que o momento chegasse, e quando recebi, né, os nomes das primeiras pessoas para contatar, eu celebrei internamente. Eu cheguei nessa formação, graças ao meu algoritmo, ele é muito gentil comigo, porque o nome do Instituto plasmou no meu Instagram após umas experiências bem interessantes. Eu venho do direito, eu advogo há 35 anos e já fiz 3 transições de carreira dentro da minha própria carreira na advocacia. Então, a escuta para mim já era algo de consciência que ajuda muito, resolve muita coisa, a escuta com presença. Também já estive em terapia dos mais variados estilos, modelos, inclusive as holísticas. Em dado momento conheci constelações familiares. Então, quando eu cheguei na psicanálise, foi assim, deixa eu conversar com Freud diretamente para eu ir na raiz agora. Não tenho mais como fugir de olhar para a técnica psicanalítica. Na verdade, fugir não sei nem se é uma palavra adequada. Foi realmente um desejo de ir na fonte. Muitas das coisas que eu vi nas outras jornadas, né, de me conhecer a mim mesma e também no trabalho, sempre me remetiam à psicanálise, mas eu nunca tinha parado para fazer uma formação em psicanálise. E eis que vou trazer isso para o professor Cláudio também, eu acho que eu já tinha falado com ele, não lembro agora, atendendo como advogada, em 2 ou 3 meses, 2 pessoas disseram para mim assim, eu queria que você fosse minha terapeuta ou minha psicóloga. E eu nunca cogitei fazer nenhuma formação de terapeuta ou de psicologia. Então, eis que logo após esses incidentes, dessas 2 pessoas me falarem a respeito disso, porque eram questões da área de família, as quais eu havia atendido essas pessoas por praticamente 2, 3, 4 anos, eu comecei a pensar no assunto. E aí, aconteceu de eu encontrar o Instituto no Instagram. Eu resolvi conhecer pessoalmente as instalações. Um dia eu saí do meu escritório de advocacia, que também é na mesma avenida, e fui para ver em loco, né,
ali no Instituto. E eu gostei muito do que vi. Eu acho que eu senti ali uma necessidade de ver ao vivo como é o Instituto, onde é que fica e tal. E foi assim, então, que eu construí o meu desejo de entrar na formação. E vamos agora à parte técnica. Eu achei que foi tudo muito precioso, os slides feitos com muito esmero, as aulas, percebia nitidamente que o professor se preparava para as aulas. As perguntas da minha turma, pelo menos, eram perguntas bem interessantes. Tive também esse privilégio de ter colegas que traziam questionamentos fortes. Então, a turma também proporcionou para mim muito aprendizado. E é isso, pessoal. Eu desejo, então, que vocês possam desfrutar. Acho importante, a análise pessoal para a formação. Então, como o professor falou no início, a prática clínica é o diferencial dessa formação. E apesar também de já vir com alguma maturidade por conta de carreira nesse mundo de conflitos, nessas questões todas de relacionamento, psiquismo, como se expressa, como não se expressa, a formação permitiu, sim, que eu me sentisse preparada para atuar na clínica. Então é isso. Também, como Carol, fico aberta aqui a alguma pergunta que se queira fazer para mim e vamos juntos. Muitas pessoas aí, né? Não é à toa que essa turma está tão grande, muitas pessoas querendo se conhecer melhor para viver melhor. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Deixa eu ver, eu acho que o colega Vinícius. Vinícius, está por aqui? Estou sim, professor. Olá, Vinícius, boa noite. Que bom tê-lo aqui com a gente, Boa sua noite, participação. Boa noite. boa noite, professor. Boa noite, a colega Carla, a colega Carol também, que acabaram de falar. Boa noite, colegas, que estão iniciando a jornada hoje, né? Sejam muito bem-vindos. Eu, na condição de profissional da área de saúde mental, na condição de terapeuta, vinha procurando uma formação em psicanálise e já tinha ingressado numa outra instituição. Ao encontrar o Instituto Vivante, eu me surpreendi positivamente, seja pela didática, seja pela forma extraordinária que o talento natural que o professor Cláudio tem para ensinar. Ele tem uma paciência incrível, vocês vão perceber isso no decorrer da formação de vocês, e o quanto que vai ser importante para a construção do aprendizado, né, que vocês vão ter durante essa jornada. Eu concordo plenamente com o que a colega Carla e Carol comentaram em relação à questão de fazer a análise pessoal desde o início da formação. É um divisor de águas, porque enquanto vocês estiverem fazendo a análise de vocês e vocês estiverem em aula, vocês vão perceber que vocês vão ser atravessados, né, por assuntos que estiverem estudando e, ao mesmo tempo, dilemas que vocês carregam. E esse processo é importante para a maturidade que vocês vão desenvolver. Hoje, como ser humano, me considero um ser humano melhor. Vivo uma realidade em relação à maturidade indescritível, é a palavra que eu utilizaria, e também já estou atendendo, tá? A experiência como psicanalista tem sido assim formidável e, como o próprio professor comentou lá no início, essa parte da supervisão ela é simplesmente fundamental e ao mesmo tempo extraordinária. E vocês vão ver experiências, não só as que vocês estiverem tendo, quando estiverem atendendo, mas também dos demais colegas que vão trazer as vivências deles. E tendo a oportunidade de ter um profissional experiente, como é o professor Cláudio, direcionando ali na supervisão, vocês vão ver o quanto que vocês vão crescer como profissionais. Também me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma pergunta, e é isso aí. Obrigado, Vinícius, pelas palavras.
Muito bem, turma. Tá aí, né? Alguns colegas, 3 colegas de vocês, né, que já estão fazendo atendimento, estão em supervisão, compartilhando, né, as experiências deles aqui com a formação. Obrigado, Vinícius, Carol e Carla. Marinalva, Olá, boa noite, boa professor noite. Cláudio e todos os colegas. Estou muito feliz de estar iniciando o curso. Eu sou enfermeira de formação e terapeuta integrativa. Então, esse curso, eu tinha muita vontade de fazer o curso de terapeuta. Pesquisei em vários lugares, porém, quando eu vi, o curso no Instagram, me chamou muita atenção e procurei ver direitinho e assisti a sua primeira aula, né, que o senhor disponibilizou de outra turma, né, e me decidi de fazer, né, porque eu vejo realmente que é o que eu quero. E estar ouvindo seus ex-alunos, que hoje são psicanalistas, me dá mais confiança ainda, né? De saber que eu posso chegar a realizar o que eu tanto desejo, que é estar atendendo, me formando e atendendo como psicanalista clínica. A minha dúvida, quando eu levantei, suspendi a mão, foi justamente em saber se depois dos 12 meses de formação, se eu poderia já estar atendendo. Alguns colegas, o senhor já respondeu para alguns colegas que sim, que eu já posso estar atendendo. Aí, no caso, a prática vem depois, eu já posso atender só com a formação? Como é? Então, Marinalva, durante esses 12 meses, esse é o período, pessoal, essa formação que a gente vai fazer agora, período de 12 meses, é o período de certificação, ou seja, ao final desses 12 meses, vocês vão receber o certificado. E o certificado habilita vocês a atenderem como psicanalista, ok? Durante esse período de 12 meses, nós vamos estudar teoria e prática clínica, as duas coisas, ok? Por isso que o certificado habilita vocês a atender. Agora, quem for atender, eu, assim, enfaticamente recomendo que continuem na segunda fase, para fazer supervisão, para fazer o estágio, para fazerem um estudo avançado, tá bom? Agora, é suficiente, já nos 12 meses, vocês vão receber o certificado e quem quiser pode começar a atender, tá bom? Pronto, respondido. Ok. Eu vou fazer a parte, após os 12 meses, eu vou continuar fazendo, porque eu acho que é muito importante, né? Eu vou me sentir mais segura ainda. Ok, Perfeito, professor, perfeito. muito obrigada. Obrigado, seja bem-vinda, Marinalva. Moacir. Opa, estão me ouvindo? Olá, estou te ouvindo. Joia. Eu venho da área da psicologia, né? Sou estudante de psicologia do 9º período. E dentro do contexto da psicologia, a abordagem que eu trabalho é a psicanálise. Que ótimo. E uma das coisas que chamou a atenção é justamente os 12 meses que se tem. E eu vi pela linguagem, pelo jeito que os colegas que já se falaram, você vê a fluência, a maneira de quem realmente já tem uma prática clínica, que já passou por esse estágio que é muito importante. A formação de psicanálise é uma formação para a vida toda, né? A gente tem a certificação aqui, mas é uma formação para a vida toda. E uma coisa interessante que eu acho que se eu puder contribuir é que dentro do curso de psicologia você tem várias abordagens, como o TCC, Gestalt e algumas outras abordagens, teoria do esquema principalmente, que quando você vai ver, a base toda é a questão de mecanismo de defesa que está na psicanálise. Então você vê muita coisa que na verdade é da psicanálise e que vão com outra roupagem. Então, achar que vai para o curso de psicologia e que lá vai encontrar uma outra coisa, você vai encontrar geralmente a base da psicanálise lá. E eu percebi isso dentro do curso. Dentro do curso eu percebi isso. Estou dentro do contexto da psicanálise. Na verdade,
que as outras abordagens estão pegando e ressignificando, porque, na verdade, são muitos dos líderes dessas abordagens foram psicanalistas na base. Né? A Exatamente. Gestalt mesmo eram psicanalistas que discordaram de uma coisa ou outra e aí formaram, mas não deixaram a sua origem. Não tem como deixar a formação de psicanálise, que é revolucionária. Revolucionária, né? Foi a grande revolução do século XX. Então, assim, uma das coisas que me chamou a atenção ao curso, professor, foi justamente esse tempo de estágio, a formação, certificação, ou seja, vocês tiveram um cuidado didático, do meu ponto de vista, e que dentro do curso de psicologia você não tem. Você tem lá a abordagem, né? Um semestre apenas. Então, assim, como eu estou dentro da abordagem, eu preciso ter cuidado com o que eu estou trabalhando. Lógico que eu já venho de uma leitura de psicanálise, estava em outro instituto. E em outro lugar, o estágio só apenas 3 meses. Né? Então, quer dizer, muito pouco. Você tem muita teoria, tem ali falando sobre a prática, mas você não tem a prática. Então, fazer a prática com supervisão é super importante. Né? Hoje eu trabalho no Winnicott, né, que é uma perspectiva de psicanálise breve, justamente porque a gente tem um centro de atendimento lá onde eu estou em Aracaju, sou baiano, mas estou em Aracaju, aqui, falando de Aracaju, e mesmo assim a gente vê a dificuldade de trazer a teoria e quando você vê a prática, e mesmo com supervisão, né? No curso tem uma supervisãozinha, mas ela é muito diferente da formação. Então eu entendo, mesmo vindo dentro da psicologia, que eu preciso ter base, e encontrei aqui os elementos teóricos, e justamente o que me chamou muita atenção é esse tempo de prática, que é um tempo para mim muito significativo. Acho que é o tempo que você cresce, não só como pessoa, e o tripé, né? Conhecimento teórico, análise pessoal e prática, né? Fazendo esse tripé que é muito importante. Viu? Espero que possa, né, ter trazido alguma coisa. Não foram dúvidas, porque eu acho que muitas coisas já magiam meu entendimento sobre como funciona a questão da psicanálise, mas que me chamou muita atenção isso, e eu vi lá no site, né, o Instagram, acho que alguém falou, o Instagram foi colocando para mim o Instituto, e eu fui pesquisando já há um bom tempo, e assim, não, aqui realmente tem algo muito que vai contribuir para a minha formação. E já agradeço desde já. Obrigado, Moacir. Obrigado por sua contribuição, por suas Professor, palavras. Seja bem-vindo. Oi, Carol. posso só complementar, aproveitando a fala de Moacir, que eu acho que o grande diferencial da formação do Instituto Vivante é justamente essa parte do estágio da supervisão. Porque eu vim fazendo eu sou uma pessoa um pouco criteriosa. Então, eu vinha fazendo uma pesquisa já com bastante antecedência, pedindo algumas referências, inclusive colegas que já atuam como psicanalistas e que me disseram: ai, Carol, eu não gostei muito da formação que eu fiz, eu nem te indico porque eu acho que ficou faltando alguma coisa. E aí foi bem interessante, assim como Carla, que a gente tem algumas coisas até parecidas, né, Carla, dessa questão do critério, do cuidado, né? E que também o algoritmo me colocou ali e eu vi as informações, entrei em contato, já tinha visto coisas muito absurdas, né? Na internet a gente acha coisas muito absurdas. Então, assim, só para reforçar que eu acho que é o grande diferencial é essa formação ter a parte, né, do estágio e da supervisão, porque isso é fundamental, como o professor falou. Não adianta a gente aprender só a teoria e a gente não ter o exercício prático, né, de como é que a gente vai conduzir, como é que a gente vai manejar aquela sessão de psicanálise, porque tem técnicas específicas. E a gente só aprende isso na prática. Por mais que a gente veja aqui na teoria, é você, na sua análise pessoal, você vendo como o seu analista maneja e você pegando a teoria com essa experiência da análise pessoal e você vai criando o seu estilo e vai conduzindo as suas sessões. Obrigado, Carol. Professor, ainda tem um minutinho? Vinícius, claro, à vontade. Colegas que estão iniciando, a nossa turma ela teve um diferencial muito importante. Nós estudávamos o material que o professor disponibilizava, vocês vão receber também, e nós perguntávamos muito. E isso vai ser muito importante para que vocês, como grupo, possam crescer. Vocês vão ver que a dúvida de como a própria colega Carla citou, Carol também, ela serve muito para a construção teórica, né, que vocês vão ter. Então, perguntem bastante, vocês vão perceber que o professor é maravilhoso nesse sentido, de parar
para escutar, entender e tentar responder de uma forma que fique extremamente clara. Consequentemente, todos ganham. Obrigado, Vinícius. Rafael, Ô, professor, boa noite. Tudo bem? boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem, muito prazer. Sou Rafael Guilherme, sou aqui da cidade de Sorocaba, em São Paulo. Eu sou fisioterapeuta, tenho uma clínica aqui na cidade, trabalho com pacientes com dores crônicas e pretendo somar o conhecimento da psicanálise já na minha prática clínica. Eu pesquisei pouco sobre a psicanálise, essa minha pergunta ela é totalmente de uma pessoa ignorante, que não tem conhecimento mesmo. Eu vi que tem Uhum, outras escolas de estudos da psicanálise, como Klein, Jung, e eu queria saber o uhum, porquê que esses pensadores não têm na formação. Por pura por curiosidade mesmo en- minha. entendi. Olha só, Rafael, psicanálise, isso é uma dúvida, pessoal, muito frequente, tá? É, psicanálise, turma, é Freud, ok? É Freud. O que vem depois de Freud, e aí nós temos outras escolas, entre aspas, são teóricos, né, que trouxeram contribuições à psicanálise. Mas psicanálise, formação em psicanálise é Freud, é psicanálise freudiana. O próprio Lacan, que é um nome forte na psicanálise, também ele trouxe contribuições à psicanálise freudiana, ok? Então nós vamos ver o Winnicott aqui e tem Klein, tem Ferencz, tem muitos, pessoal, tá? Que são teóricos pós-freudianos que trouxeram alguma contribuição à teoria psicanalítica, tá? E isso a gente aprofunda também no módulo 2, na fase 2 da formação. Mas, assim, não é nada indispensável. O que vocês têm que aprender em psicanálise está em Freud, tá bom? E é o que a gente vai estudar aqui, mas a gente vai sempre estar falando de um, de outro, né? Além de Winnicott, que a gente vai estudar aqui. Tá bom? Então, não se preocupe com isso, Rafael. Psicanálise é Freud, tá bom? Joia, muito obrigado. Nós vimos Nada. Lacan também, né, professor? Tivemos também um Lá, pouco de Lacan, né? sim, conceitos lacanianos, os principais conceitos, sim. Isso. E é interessante também para quem quiser aprofundar, não se atentar apenas, não se prender apenas ao conteúdo didático, tá? Das aulas. O professor indica também livros, indica filmes, Uhum, e é muito uhum. interessante também que vocês consumam esse conteúdo. Obrigado, Carol. A gente tem uma bibliografia grande, pessoal, tá? Além das apostilas do curso, né, da formação, dos 3, 4 módulos, a gente tem uma bibliografia completa da formação, com as obras de Freud, de diversos autores, que eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo. Tá bom? Mariana? Ariane, né? Ou não? Mariana, Ah, Ariane. pessoal, boa noite. Você levantou a mão, Ariane? Um instantinho, Eu, Mariana. Você levantou? eu levantei a mão, Mariana. eu só queria completar o que essa moça falou agora, sobre os livros. Sim. Esses livros, eles são discutidos em aula, além das leituras que nós fazemos, ou é como um extra para o nosso conhecimento? Então, o que a gente fala em aula, né, é toda a literatura freudiana, né? Todos os 23 volumes da teoria psicanalítica freudiana é exatamente o que a gente vai aprender aqui, claro, de uma forma didática, né? Sem tanta teoria. Aprofundar os textos é uma coisa que a gente faz na segunda parte da formação, mas aí é um plus, é um extra, ok? Ah, Tudo, sim. tudo que é necessário para a formação a gente vai aprender aqui nessa fase, tá bom? Agora, é bom, é porque a gente está na primeira aula ainda, são muitas dúvidas,
mas a partir do momento a partir de amanhã, né, eu já vou começar a disponibilizar material lá para vocês, e é bom que vocês vão, né, estudando, vão lendo, vão tendo contato com as obras de Freud. Alguns livros eu vou disponibilizar já em PDF para vocês lá no grupo. Então é bom que, em paralelo, né, vocês vão estudando também os livros que eu vou indicando para vocês. Ok? Tá, joia. Obrigada. Por nada, Mariana. Boa noite a todos, tudo bem? Olá, Mariana, tudo bem e você? Tudo bem. Professor, vou ser breve aqui. Eu estou há muito tempo pesquisando por um curso, uma formação em psicanálise, em algumas orientações que eu tive, falaram para poder exercer, né, praticar, precisava do estágio, da supervisão. E a supervisão é só na segunda fase. E aí, ainda assim, eu terminando, eu posso iniciar a minha prática? Olha, Mariana, poder pode, agora não é indicado, tá? Não é indicado que você comece a atender paciente sem ter supervisão, porque o que que acontece? Você vai começar a atender o paciente, você vai começar a sentir dificuldades no atendimento. Então, de Imagina. todo jeito, o período são 2 anos para eu começar a praticar. Não, 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 não. Depois desses 12 meses, você já começa a praticar. Mas aí sem supervisão? Porque você já inicia a supervisão. Assim que conclui os 12 meses, você pode começar a atender já estando em supervisão, fazendo a segunda fase. Ok? Entendi. Não tem que esperar 2 anos para começar a atender. Ao final dos 12 meses, você começa a atender e inicia imediatamente a supervisão na segunda fase. Tá, joia. Obrigada, viu? Do nada. Nayara? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, Nayara, boa noite, tudo bem? Que bom. Assim, eu achei muito cirúrgico, tá? Essa questão do olhar para essa questão da prática. Eu venho procurando muitos cursos e para chegar nesse agora foi o que me chamou muita atenção. E eu gostaria de tirar uma dúvida em relação ao estágio, quando a gente começa a atender. O curso que determina o valor da sessão, como que acontece? Olha só, no estágio, os pacientes, né, que procuram uma clínica social e os alunos, o valor é fixo. Normalmente é R$ 30 por sessão. É o valor que cada paciente paga no estágio para o aluno, né, que se formou e está começando a atender. R$ 30 por sessão. Esse valor é pago diretamente do paciente para o profissional. Não passa pelo instituto, não passa pela clínica, é um combinado direto entre vocês, tá bom? Entendi. E durante essa etapa, eu posso captar os pacientes e levar também? Pode sim. E aí você vai cobrar o valor que você quiser cobrar, né? Apenas os pacientes encaminhados pelo instituto é que tem que seguir esse valor de R$ 30 por sessão. Agora, quem quiser fazer sua captação própria, inclusive os colegas aqui já estão, né, que já estão atendendo, que falaram, Carol, Carla, já estão fazendo isso, né, se mobilizando nas redes sociais para fazer sua captação própria. E aí cada um vai cobrar o seu valor, né, o valor que acha que vale o valor do seu trabalho enquanto profissional. Não só isso, né? Tem pacientes que eu estou atendendo já me indicaram para pacientes, né? Me indicaram pacientes, amigos, enfim. E aí a gente não faz pelo atendimento social, porque esse valor, como o professor falou, é para quem é aluno, né, da formação e para as pessoas que não têm ali, que estão naquele cadastro ali para o atendimento social, com esse valor especial. Mas é natural que os próprios pacientes começam a nos indicar. E aí, como o professor falou, cada um que determina ali o valor que vai cobrar da sessão. Perfeito, muito obrigada. É assim, o meu objetivo principal é atuar, né, na profissão e viver da psicanálise. E em relação a posicionamento na rede social, o que você indica já nesses primeiros 12 meses?
já abrir uma rede social ali voltada para psicanálise, sem o objetivo de atender, porque eu não vou poder atender nesses 12 primeiros meses. Mas quando começar a atender, já fazer essa captação. O que você orienta em relação a isso? Vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá bom, Nayara? Ah, Estamos começando agora, vamos com calma, mas a gente fala sobre isso, tá? Durante o curso. Fique tranquila, tá bom? Maravilha, obrigada. Carla, Sou eu aqui. Eu ouvi os colegas e eu quero trazer algo. Essa formação, ela tem uma peculiaridade. Ela atravessa o aluno. Nunca perguntei, né, professor, se isso é intencional, mas a forma como os conteúdos são transmitidos, talvez também tenha sido uma peculiaridade, da minha turma, né? Vou falar assim, a minha turma, porque a turma dos colégios que venho desde, né, há mais de um ano, mas nós trazíamos perguntas interessantes, muitas vezes nos expunhamos. E isso trazia um movimento para a aula de crescimento coletivo. Por que que eu quis falar isso agora? Que é claro que existe também uma intenção de transição de carreira, de viver da psicanálise, como a Nayara falou e coisa e tal. Mas talvez porque também eu tenha uma outra carreira e tenha equipe nessa outra carreira, embora eu tenha planos de vida longa como psicanalista, já até expus isso para o professor e para os meus colegas, né? Me vejo bem velhinha atuando como psicanalista, que assim seja. Mas eu acho que fará toda a diferença se vocês aproveitarem essa primeira etapa para se dedicarem realmente aos conteúdos transmitidos na aula, abrindo-se também para serem atravessados pelas informações que vocês vão receber. Porque é aí que o movimento, é aí que a provocação e talvez a percepção, opa, eu ainda não estou preparado, porque esse aspecto me incomoda muito. Vou levar isso para a minha análise pessoal. Ou, opa, não é bem como eu imaginei. É uma espécie de transição da ilusão para a efetiva condição de sim, agora eu estou pronto para atender. E essa prontidão ela é personalíssima. O professor vai apoiar aí nesse despertamento ou nesse encorajamento para esse rito de passagem, né? Para o início do atendimento. Então, queria contribuir com isso aí. Obrigada. obrigado, Carla, obrigado. Isso é importante, turma, né? Os colegas vivenciaram, todos os colegas vivenciaram isso ao longo da formação, porque a gente é atravessado mesmo, né? Enquanto estudante, a gente está estudando o conteúdo e esse conteúdo está afetando a gente ao mesmo tempo, porque a psicanálise é uma coisa muito profunda, tá? Então, vocês vão sentir isso aos pouquinhos e é importante. Por isso a gente recomenda, né? Não coloca a análise pessoal como uma obrigação, ok? Que vocês vão sentir necessidade de fazerem sua análise pessoal. Mercedes, Consegue me escutar agora, professor? olá, estou te escutando bem. Que bom. Boa noite a todos. Boa Então, noite. eu tenho 5 perguntas para fazer. Vou fazer rapidinho, tá? Porque o horário já está meio apertado. É, eu não estou vendo a foto do professor. Oi, aqui, Mercedes. Pronto. Então, o curso, aos 12 meses, né? Que é a teórica e Prática. a prática. Quando termina na segunda fase, começa sem intervalo? Ou existe algum Sem intervalo? nenhum intervalo.
Na semana seguinte, a próxima aula, vocês já iniciam no grupo, na turma de estudos avançados, estágio de supervisão. Não tem nenhum intervalo. Certo. Com relação à terapia pessoal, é aconselhado a fazer, tipo, quantas vezes por mês? 2, 3? Olha, o aconselhado é fazer no mínimo uma vez por semana, uma sessão por semana. Certo. Eu procurei diversos lugares, né? Pesquisei, instituto, enfim. E me falaram algumas coisas sobre filiado a alguma faculdade, associado, filiado. Você já ouviu falar nisso? Vocês são associados ou coisa assim? Olha, Mercedes, tem, né? As pessoas falam muitas coisas, mas não existe nada do ponto de vista de lei, de legislação, que determine isso, né? O curso de formação livre é um curso muito claro, tem uma lei, né, que estabelece os cursos de formação livre, que são autorizados pelo MEC, e justamente por ser formação livre, não tem que ter nenhuma vinculação à faculdade, nem nada desse tipo. Bom? São promessas, né? Com relação Isso. ao CBO, o registro é individual, né, para cada um? É um Não, registro. o CBO é um código, né, do Ministério do Trabalho, que é o código da profissão de psicanalista. Não existe um registro. Não tem um registro individual de psicanalista, porque a gente não tem conselho de classe no Brasil. O estágio, qual seria o estágio que vocês enviam o paciente para a gente na segunda fase, né? Seria o número 2 por semana, 1 por semana? Existe esse item assim já afirmado? Não tem. Não tem, mas vocês vão receber bastante pacientes ao longo dessa fase, mas não tem um número específico, assim, vai receber 2, 3, não, mas fique tranquila que todos vão receber bastante pacientes para atender. Bom? Pronto, só isso mesmo, estou satisfeita. Obrigada. Obrigado, seja bem-vinda. Ô, professor, só uma dúvida rapidinho. Oi, Ariane. Diga, Ariane. Quando a gente se forma na psicanálise, vocês, além do estágio supervisionado, vocês indicam plataformas também de atendimento? Locais que a gente consiga fazer os atendimentos também? Conversamos sobre isso. Na fase 2, a gente fala bastante sobre essa questão profissional, a questão de posicionamento nas redes sociais, como faz, como é que cria perfil. A gente discute, né, sobre essas questões lá na fase 2, ok? Mas Então, existem plataformas também de também atendimento que a tem, gente pode atuar. Sim, Tá. existe sim. Tá bom? Obrigada. Nada. Mariana. Olá, boa noite. Eu tenho uma dúvida que ela é mais prática, assim, uma preocupação minha, porque, enfim, eu sou formada em letras e aí eu tive um contato com o conceito da psicanálise quando lá na faculdade de letras eu estudei análise do discurso, né, que a gente fala bastante sobre alguns teóricos que são em comum entre as duas áreas, né? E aí a minha dúvida que mais me preocupa eu estou em processo de análise pessoal há mais ou menos uns 10 anos, entre idas e vindas e troca de profissionais, né, que eu acho que é parte natural do processo, mas já tem mais ou menos uns 10 anos que eu faço análise pessoal, e há mais ou menos uns 5 eu tenho desenvolvido e amadurecido essa ideia de atuar como profissional em psicanálise. A minha maior preocupação, e aí eu acho que foi dos cursos que eu pesquisei esse, o que mais me trouxe uma ideia de credibilidade a isso, é uma coisa que inclusive você nem precisa responder agora, eu só quero saber se isso é abordado no curso. Porque eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao manejo dos pacientes, né? É bem perceptível que as pessoas estão com psicopatologias mais latentes atualmente, assim, as pessoas têm umas questões mais latentes e até mesmo por conta da difusão da internet, às vezes pessoas chegam com um diagnóstico que não é, né, dela ou coisas que ela acha que são. E aí a minha maior preocupação é como que nós, enquanto formação,
livre, podemos nos respaldar, porque não tem um órgão regulamentador. Por exemplo, se eu tenho um paciente com tendência a autoextermínio, como que funciona o manejo com esse paciente? Caso isso aconteça, como que isso acontece judicialmente com a gente depois? Se existe se dentro do curso a gente trabalha com esse manejo com esses pacientes com diferentes psicopatologias, como que a gente entende isso ao decorrer do curso, assim? Muito boa a sua pergunta, Mariana. Que bom que você vem, né, já nesse percurso com sua análise pessoal. Olha só, sim, né? Sua pergunta é importante e a gente vai aprender tudo isso aqui na formação, pessoal. Por isso que nossa formação tem um foco muito forte na prática, né? Então, como diagnosticar o paciente? Esse paciente é um paciente que tem risco, de suicídio, ele tem ideação suicida, é um paciente psicótico, não é, é um paciente neurótico. Esse paciente, que tipo de paciente eu devo encaminhar para um psiquiatra, para um atendimento psiquiátrico ou não? Então, todos esses aspectos estão ligados à prática clínica, nós estudamos muito aqui na formação, tá? Então, vocês vão saber identificar tudo isso e porque vocês vão aprender aqui na prática como fazer, como diagnosticar e como fazer esse encaminhamento. Tá bom? Fique tranquila em relação a isso. Paula, Paula, seu áudio está desabilitado, Paula. Luciane, Oi, até complementando, é uma dúvida simples assim, até complementando um pouco dentro dessa questão do manejo, a supervisão é em grupo, certo? E uhum. como que fica essa questão do sigilo entre o paciente e o psicanalista, se eu acabo levando essas questões para a supervisão, como que fica essa questão do sigilo? Então, Luciane, é boa sua pergunta, sua dúvida. É, nós podemos, pessoal, o sigilo é uma coisa muito importante na psicanálise, né? Nós nos guiamos por uma ética muito rígida da profissão e nós não podemos divulgar nenhuma informação do paciente para terceiros, ok? Mas eu posso compartilhar informações do meu paciente com um outro profissional da área de saúde mental que tenha relação com o caso. Então, por exemplo, eu posso conversar sobre o meu paciente com um psiquiatra, Entendi. entende? Eu posso conversar com outro psicanalista, tá? E Uhum. essa turma de supervisão é uma turma formada só por psicanalistas. E, de qualquer forma, a gente não identifica o paciente. A gente fala sobre o paciente que está atendendo, mas ninguém sabe quem é o paciente, ok? Então, a Ah, gente trata entendi. do caso, mas não identifica quem é o paciente, ok? Uhum. É muito boa essa questão da supervisão, né? Porque realmente é essencial, né? Assim como Hum, fazer a autoanálise também, né? Fazer o trabalho psicanalítico com a gente, né? Eu vou sim, procurar sim. depois também para fazer, porque eu já tive um contato. Desculpa não estar com a minha imagem, é que minha câmera ela funciona e desliga, ela funciona e desliga. Tudo bem. Mas eu já tive um contato, né, com a parte de psicanálise há muitos anos atrás na minha vida. Quando eu estava na UFMG, em Belo Horizonte, eu cheguei a fazer, dentro do curso de psicologia, eu fazia filosofia, na verdade, mas aí, como matérias livres lá, eu cheguei a fazer psicanálise um e 2 lá na UFMG, mas isso tem mais de 20 anos. E Uhum. sempre foi uma vontade que ficou, né? Hoje eu sou técnica em enfermagem, atuo na área da saúde e recentemente eu recebi uma indicação que vai abrir na minha cidade um centro oncológico e eu recebi Uhum. uma indicação para trabalhar na parte de oncologia. E aí eu pensei que esse curso de psicanálise pode me ajudar muito, porque a parte oncológica, ela é muito permeada, né,
por perdas Sim. em todos os níveis, né? Desde o diagnóstico, o paciente já está experimentando perdas, né? Não precisa Uhum. ser necessariamente só casos graves, metastáticos que levam à morte. Desde o diagnóstico, a família e o paciente já estão experimentando perdas, atravessamentos, igual foi falado aqui, né? Questões subjacentes acabam saindo todas, conflitos, o câncer ele expõe a pessoa a um checkmate Uhum. assim na vida dela, né? E aí eu achei Uhum. interessante agregar esse curso na minha formação, justamente para trabalhar na área. E aí a supervisão para mim vai ser essencial. Essencial. Já estou ansiosa para para chegar nesse momento. Obrigada, viu? Perfeito. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Luciane. Seja bem-vinda. Paula? Olá, Paula. Não te escuto. Acho que está com algum probleminha aí com o áudio. Giselda? Oi, boa noite. Eu tenho só mais uma pergunta. No caso, com os 12 meses, e a gente já está habilitado para fazer, meu Deus, atendimento até online. É, Claro que eu vou estender o meu curso por mais de 12 meses. Mas caso eu não opte para isso, eu terei ainda supervisão nos meus atendimentos? Não. Supervisão faz parte da segunda fase da formação, tá? São as duas Seria. coisas juntas, supervisão e estágio. Tá, então assim, eu atendendo, captando os meus pacientes e fazendo meus atendimentos, tanto em clínicas, né, ou pessoalmente, ou algo meu mesmo, pessoal online, eu mesmo não dão essa supervisão para gente, a não ser que a gente siga com mais 12 meses. É algo por Isso, conta própria nossa. isso, exatamente. Entendi, ok. Wilma? Na verdade, o meu não é nem dúvida do curso, que você já falou tudo, né, no início. A minha dúvida maior dúvida não, é uma pergunta para você, que aqui onde eu moro tem muitas pessoas que gostariam de fazer, quando eu falo que eu já faço há muitos anos, e não tem condições de fazer. Se teria como eu indicar o instituto, aí teria que ser outro lugar, me enviar por WhatsApp, porque são pessoas que não moram aí, teriam que fazer online. Indicar até o Sim, instituto para que o instituto elas possam ter também, né, se puder depois sim, pensa alguém que me fale pelo WhatsApp em particular. sim, sim. Eu vou mandar essas informações depois lá pelo grupo, Wilma, e, né, o contato, como é que faz para, né, para entrar em contato, para saber, para agendar com um psicanalista do instituto. Vou explicar tudo direitinho para vocês. Te ajuda também o instituto e as pessoas que precisam aqui, né? Claro, Bom, claro. Tá bom, obrigada. obrigado, Wilma. Obrigado. Ângela? Oi, boa noite. A minha dúvida é a questão da segunda fase, né, dos próximos 12 meses de supervisão e estágio. Automaticamente eu vou fazendo estágio e vou fazendo a supervisão desses estágios que eu estou fazendo, desses atendimentos, né? Qual o Uhum. valor que fica? Eu pago por supervisão? Como é que funciona a questão de supervisão? É em grupo? E aí eu faço um pagamento por participação individual? Como é que funciona? Então, Ângela, é uma continuação, né? Então, assim, é exatamente o mesmo valor que vocês pagam pelo curso. Um valor mensal, né? Funciona nessa mesma dinâmica da aula, a gente se encontra uma vez por semana para fazer os atendimentos de supervisão, para fazer a supervisão dos casos, e é exatamente igual, a mesma coisa, é uma continuidade natural do curso, encontros semanais, ao vivo, e o mesmo valor, continua pagando o mesmo valor. Ok, obrigada. Por nada. Muito bem, turma. Normalmente foram muitas perguntas, tá, nessa aula de hoje.
muita gente, né? Bastante gente aqui na turma, uma turma bastante heterogênea. E então, normalmente a gente inicia, né, a história da psicanálise, começa a ver um pedacinho do caso Anaó, mas pelo avançar da hora, como se estendeu bastante, eu vou deixar isso para a gente começar na próxima aula, já com a história da psicanálise, ok? E aí a gente já pega história da psicanálise, caso Anaó. Tá? A próxima aula ainda é gratuita, ok? Vou estender mais uma aula gratuita para vocês, e porque a matrícula é só em 5 de agosto. Então, até lá, a gente vai se encontrando aqui, e quem, né, achar por bem prosseguir, quem se identificou com o curso, com o material, as próximas aulas que vocês vão ver, a gente já vai começar mesmo teoria psicanalítica, tá, turma? As próximas 2 aulas já são para valer mesmo formação do curso, tá? E então a gente continua na próxima aula. Outra colega quer fazer uma pergunta ainda? É Giselda? Não. Sim, mas aí o senhor já respondeu, sim. Perdão. Tá Já bom. respondeu a pergunta que eu ia fazer. Ok, certinho. Tá, Então, Então, turma, ficamos por aqui hoje. Nos vemos na próxima quinta, às 20 horas, tá bom? Essa aula vai ficar disponível amanhã. Todas as aulas ficam disponíveis gravadas no dia seguinte, tá? No Então, a gente caso, se vê materiais, vai ser também disponibilizado tudo também. Amanhã a eu já partir de... disponibilizo. Amanhã, sempre no dia seguinte. Amanhã eu já vou Ok, disponibilizar o módulo 1 para vocês. ótimo. Já vou disponibilizar a aula de hoje, tá? E outras informações aí ao longo da semana, tudo lá no Ok. grupo, turma. É muito importante vocês estarem muito atentos ao grupo, tá? Porque são muitas informações por lá. Quero agradecer à colega Carol, Carla e ao colega Vinícius pela participação. Muito legal vocês terem vindo aqui, né? E ajudado, né? Com essa nova turma. Obrigado mesmo. Turma, nos vemos na próxima. Carla? Eu sinto te dizer agora uma coisa aqui, Carol e Vinícius, não sei se o Vinícius está aqui ainda, quem realmente sentir de começar a sua própria análise, faça contato com o Instituto e vai que vocês podem cair na mão de colegas que formaram, e aí vocês vão ver para crer que essas pessoas foram preparadas pelo Uhum. Instituto e no mesmo curso que vocês estão ingressando agora. É literalmente, como é que é aquele ditado, Carol? Do, do experimentar, né? Tem um ditado, não me fugiu agora aqui na memória, que vocês vão estar experimentando, por exemplo, eu atendo pessoas, eu não, Carol também, Vinícius também, atendemos pessoas que são encaminhadas pelo Instituto para a própria formação, porque isso faz parte do processo da formação, ou seja, a prática clínica assistida com a supervisão do próprio professor Cláudio, gente. Então, isso é requintado, tá? Então, eu quis lembrar disso, ou afirmar isso, para que vocês tenham isso em mente também no processo de tomada de decisão. E não é Obrigado, publi, é Carla. experiência, tá? Obrigada, boa noite. Obrigado. Rose? Professor, desculpa, eu acabei esperando um pouco para perguntar. É só uma questão assim. Eu quero fazer o curso mesmo também para cuidar de mim, não só Uhum. para, é mais para mim mesmo. Eu queria saber se nesse início eu já poderia estar ingressando também como paciente, sabe? Pode, Uma vez que eu pode sim. preciso. Pode sim, Oi? Rose, pode. Eu vou colocar para vocês amanhã lá no grupo, tá, as informações, como é que vocês fazem para entrar em contato, para começar, para iniciar a análise pessoal de vocês, tá bom? Certo. Amanhã eu Aham. coloco essa informação lá no grupo, tá? Mas pode Ai, começar de muito bom. imediato. Quem quiser já pode começar de imediato, ok? Ai, que bom. Eu agradeço muito, então. Muito obrigada, viu? Boa noite. Nada, boa noite, Valéria. Valéria, seu áudio está desabilitado.
Pronto. Boa noite. Foi maravilhosa a Hum. aula, as explicações. Eu acredito que deu para tirar todas as nossas dúvidas, né? Eu queria fazer uma pergunta. Quanto tempo já tem esse Instituto Vivante funciona aí em Salvador? Olha, a clínica Vivante já tem 5 anos, um pouco mais de 5 anos, tá? O Instituto é recente, o Instituto vai fazer 2 anos ainda. Ah, que legal, que legal. Não, só isso mesmo, tá? Muito obrigada aí. Estarei Por semana que vem nada, na aula. Boa por noite. nada. Até lá, até lá. Gislaine? Boa noite, tá me ouvindo? Boa Estão noite. me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te Ah, ouvindo. sim, tudo bem. A minha primeira pergunta será, as aulas iniciaram ali hoje na terça, aliás, na quinta, e as próximas Uhum. aulas acontecerão na quinta, nas quintas ou nas terças? Sempre às quintas. Toda E quinta-feira, às 20 horas. É porque no início, eu não lembro quem falou que seria na terça. Eu me inscrevi, na realidade, porque realmente é na terça, é na quinta, por ser na quinta, porque na terça eu já tenho compromisso, né? Aí eu estava preocupada, meu Deus, será que eu vou ter que desistir do que eu já estou fazendo para Não, continuar, né? Então, é quinta-feira, sempre quinta-feira. perfeito. Uma outra pergunta. hum, Então, a segunda fase é uma continuação da primeira fase, certo? Então, a formação completa, ela tem uma durabilidade de 2 anos, é isso? Isso, exatamente. Tá. Então, final da segunda fase que recebemos o certificado. Não, vocês recebem o certificado no final da primeira fase. Nesta Mesmo fase. assim, perdão. Mesmo assim, ainda não estando apta a atender, certo? Poderão atender no final da primeira fase, desde que estejam em supervisão, tá? Fazendo sua supervisão. Tá. Deixa eu ver uma última pergunta para não tomar muito tempo, que já está se findando. Ali as aulas, terapias pessoal, elas têm um custo social. Então, é o valor de R$ 30, porque eu já tinha, o senhor, o doutor, né, já tinha citado que o valor de R$ 30 é um custo social para pacientes da clínica, né? Isso. Então, esse valor é para nós também? Sim, sim, o valor da clínica social é R$ 30 por sessão, é o mesmo valor que nós disponibilizamos para os alunos, né, que estão em formação, R$ 30 por sessão. Tá bem. Então, acredito que seja, até o momento, essas perguntas foram. E, uma vez na semana, ok. E a durabilidade da sessão é 50 minutos ou 1 hora? Geralmente é 50 minutos, né, as terapias. Essa da clínica social são 30 minutos, mas vocês podem combinar uma duração maior com o psicanalista. A partir do momento que vocês estiverem em contato com o psicanalista, vocês podem combinar com ele uma duração maior da sessão. Tá bom? Tá bem, perfeito. Muito obrigada. Por nada. Muito bem, Perdão. turma, ficamos por aqui. Perdão, Cláudia. No chat eu deixei uma pergunta ali relacionada no início, relacionada a estudo bíblico, né? Como eu sou cristã e tenho essa questão do estudo bíblico. Ele tem algum módulo dentro da psicanálise que vai entrar esses estudos ou não tem nada relacionado a cristianismo? Então, psicanálise não tem nenhuma relação com as religiões, né? Com nenhuma religião. Então, não tem nada durante o curso que a gente vai falar sobre religião. Especificamente, nós vamos falar sobre as religiões no que diz respeito à visão psicanalítica sobre elas, mas não especificamente
com esse viés, tá? Entendi. Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Muito bem, turma. Ficamos por aqui hoje. Nos vemos na próxima semana, tá bom? Tchau, Boa noite, tchau. Boa noite a pessoal. todos e todas. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, Bons turma. Boa estudos, noite. pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Meu amor, eu fiz a partilha, né? Que eu não tinha enxergado o nome. Estava muito pequenininho.